A questão 12 é muito parecida com a questão 10, só que dessa vez ele não informou nem o comprimento, nem a largura, nem a base, nem a altura, se você preferir. Informou a diagonal, que mede 18 metros, e o ângulo que ela faz com a largura, que é de 60 graus. Neste triângulo retângulo aqui de baixo, a hipotenusa é a diagonal, é o 18, e os catetos são o comprimento e a largura, sendo que a largura é um dos lados do ângulo de 60 graus. Portanto, a largura é um cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. E o comprimento, por não ser lado do ângulo, é o chamado cateto oposto ao ângulo de 60. A razão entre o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e a hipotenusa do triângulo, que mede 18 metros, se chama seno. Não é isso? Seno de um ângulo é a relação, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno de 60 é o comprimento C dividido pelo 18, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 é igual a C sobre 18. Multiplicando de forma cruzada, efetuando os cálculos, vamos encontrar que o comprimento mede 9 raiz de 3. Já a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa se chama cosseno, não é isso? O cosseno de 60 graus é a razão entre o cateto adjacente, que é a largura do retângulo, e a hipotenusa, que mede 18. O cosseno de 60 é igual a 1 meio. Portanto, 1 meio vai ser a razão entre o cateto adjacente, L, e a hipotenusa, 18. Multiplicando cruzado, efetuando os cálculos, vamos encontrar a largura igual a 9 metros, sendo, portanto, a área do retângulo, comprimento, 9 raiz de 3, vezes a largura, que é 9, 81 raiz de 3 metros quadrados. A questão 13 diz o seguinte: num retângulo, a base é 6 metros maior que a altura. Determine suas dimensões, sendo a área desse retângulo igual a 40 metros quadrados. Novamente, num retângulo, a base é 6 metros maior do que a altura. Calcule as dimensões desse retângulo, sendo a área 40 metros quadrados. Eu não sei quem é a altura, vou chamá-la de x. Não sei também quem é a base, mas o enunciado nos disse que a base é 6 metros maior que a altura. Sendo a altura x, a base vai ser x mais 6, não é isso? E como a área é 40 metros quadrados, então esse 40 vai ser igual à altura, que é o x, vezes a base, que é o x mais 6. Portanto, base vezes altura vezes base, tanto faz, x vezes x mais 6 vai ser igual a 40. Nós podemos desenvolver aqui essa multiplicação aplicando a propriedade distributiva e resolver a equação do segundo grau resultante dessa multiplicação. X vezes x ao quadrado, x vezes 6, 6x, ficaria x ao quadrado mais 6x menos 40 igual a 0. Porém, vamos tentar uma maneira alternativa. Eu tenho aqui dois números que eu vou supô-los serem naturais, que multiplicados dão 40. Os pares de naturais que multiplicados dão 40 são 1 e o próprio 40, 2 e 20, 4 e 10, ou então 5 e 8, não é verdade? Agora repare, eu tenho um dos fatores 6 unidades maior do que o outro. O par que se encaixa perfeitamente nessa relação é o 4 e 10. Se a altura, por exemplo, for 4,
o comprimento será 4 mais 6, que é o 10. 4 vezes 10, 40. Exatamente, ok? Então a resposta será o 4 e também o 10, que são as dimensões daquele retângulo. Certo? A questão 14 é muito parecida com a anterior. Num retângulo de perímetro 20 metros, sua área mede 24 metros quadrados. Calcule as dimensões desse retângulo. Novamente, num retângulo de perímetro 20 metros e área 20 metros quadrados, calcule suas dimensões, quer dizer, base e altura. O perímetro do retângulo sendo 20 metros, você sabe que o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, não é verdade? Então, as duas bases adicionadas às duas alturas vão dar 20, não é isso? Base, a de baixo mais a base de cima, entre aspas, mais a altura da esquerda mais a da direita também, entre aspas, tudo isso é igual a 20, a soma das medidas dos lados da figura. 2b mais 2h é igual a 20, simplificando todo mundo por 2, base mais altura igual a 10. Ok? Por outro lado, a área mede 24 metros quadrados, e a área é justamente base vezes altura, portanto, base vezes altura igual a 24. Essas duas equações formam um sistema que pode ser resolvido por substituição, por exemplo. Podemos isolar a base escrevendo que ela é igual a 10 menos h e substituir na outra equação. 10 menos h vezes h igual a 24. Nós também podemos utilizar um artifício muito interessante. Conhecendo a soma S de dois números, no caso base e altura, igual a 10, e o produto dos mesmos números, base vezes altura igual a 24, podemos encontrá-los resolvendo a equação de segundo grau x2 menos sx mais p igual a 0. X ao quadrado menos a soma dos números, que é o 10, vezes o x, mais o produto dos números, que é o 24, igual a 0. Resolvendo a equação de segundo grau, você vai encontrar como raízes o 4 e o 6, que são justamente as dimensões do retângulo. Ok? Repare que 4 mais 6 realmente dá 10 e 4 vezes 6 realmente dá 24.